Oi, bom dia. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o meu testemunho e da área de sonhar, sabe? Sonhar com uma família, sonhar em poder um dia ter o seu próprio lar. Muitos não sabem, mas eu cresci grande parte da minha vida com a minha avó, mas eu não morei somente com ela. Eu fui morando um pouco com ela, um pouco com a minha mãe, um pouco com outras pessoas. Então eu nunca tive um ponto seguro, um ponto fixo, sabendo que independente do que acontecesse, eu teria aquele lugar. Por muito tempo, esse lugar mais próximo que eu tive era a casa da minha avó. E até ela falecer. E sabe, cada vez que eu tinha que mudar, cada vez que acontecia alguma situação, que muitos que me acompanham mas são mais próximos vão saber, que de repente acontecia uma situação que eu tinha que mudar, eu tinha que ir pra outra casa, nossa, era uma vida totalmente diferente. E isso era muito frustrante, isso era muito ruim. E eu me converti e não foi diferente depois. Eu segui tendo que mudar. E quando eu me converti, eu comecei a sonhar em ter uma família, eu comecei a sonhar em um dia realmente ter um lar. Só que cada vez que acontecia de novo aquilo, parecia tão distante, parecia um sonho tão distante. Eu um dia poder ter o meu lar, eu um dia poder. Cara do ovo. Eu um dia poder ter uma casa para chamar de lar, sabe? E eu quero dividir isso com você não para me vitimizar, mas para você saber que muitas pessoas também acontece isso. Muitas pessoas não têm um próprio lar para chamar de seu, uma casa para chamar de sua, um ponto seguro. E tem que ficar se adaptando sempre com cada uma rotina diferente, um lugar diferente, uma cultura diferente, porque cada casa é uma cultura. E cada vez isso ia me distanciando, sabe, do meu sonho. Cada vez eu entrava no meu quarto, ou entrava no banheiro, lugar que eu tinha de privacidade, e chorava e falava: Deus, quando? Pai, quando que eu vou ter a minha casa? Pai, quando que eu vou ter a minha família? Será que um dia eu vou ter? Sabe? E teve vezes já de eu começar a conversar com algumas pessoas e começar a pensar: nossa, agora talvez eu possa ter a minha família. E eu começava sempre antes de qualquer coisa, eu apresentava diante de Deus e Deus falava: não é. E sabe, isso ia frustrando mais. Eu não sei se você já se identifica, se viu nessa posição de você querer tanto uma coisa, de você sonhar tanto com aquilo, e você pensar: cara, por que as outras pessoas têm e eu não tenho? O que tem de errado comigo? Porque todo mundo tem uma casa pra chamar de sua? Porque todo mundo tem uma família e eu não posso ter? Sabe, isso era muito ruim. E eu ficava me decepcionando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Até a última. Até a última vez. Que eu coloquei toda a minha expectativa e não deu certo. E eu falei assim: pronto, chega. Foi o dia que eu fiz uma oração. Eu conversei com a minha líder e falei assim: chega, eu não quero mais saber de um dia, sabe? Eu não quero mais pensar no futuro. Eu quero focar, reajustar meu foco no presente, na obra de Deus, nos sonhos dele, sabe? No propósito dele, no chamado dele pra minha vida. Eu quero pensar só nisso agora, eu não quero mais pensar em nada. E foi na mesma semana que eu conheci meu esposo. Quando eu fiz essa oração, foi a mesma semana que eu conheci ele. E até quando eu conheci ele, a gente começou a conversar, tudo, tipo, como amigo mesmo. Sabe quando eu já tava totalmente, assim, eu falei assim: não quero. Sabe quando um dia você tem um relacionamento com aquela pessoa,
não é mais na tua cabeça, porque antes, não sei se vocês também são assim, mas antes, quando a pessoa é solteira, você começa a conversar com a pessoa, começa a conversar com a pessoa, e você começa a já analisar, assim, olha, um dia, quem sabe, né? Nossa, isso aqui a pessoa é parecida. Eu era assim. Nossa, isso aqui a pessoa é parecida comigo. Olha, interessante. Mas com ele não. E até que eu brinco com ele, eu falo assim, nossa, você foi muito guerreiro, porque você lutou. E orou muito. A gente orando. E, sabe, eu não tava mais com a expectativa naquilo. E foi onde Deus começou a agir. E era o homem de Deus pra minha vida, sabe? E hoje em dia, a gente é casado, né? A gente tem um filho lindo que tá ali no berço. A gente tá na nossa casa, a gente vai abrir o nosso negócio. E eu fico vendo isso e analisando o passado. Eu falo, gente, não desista de sonhar, sabe? Eu tava ouvindo o louvor da Fernanda Brum com a Eliane. E é um lindo presente. Falei assim, pai, é o que o Senhor fez na minha vida, é a minha família, é o meu filho. Eu segurei o meu lindo presente, sabe? Eu seguro todo dia. E, sabe, Deus, ele não está... Deus não é surdo, Deus, ele te escuta. Só que tudo tem um tempo certo. E Deus, ele prepara a gente em cada momento, mesmo naquele seu momento de dor, mesmo naquele seu momento de choro, aquele seu momento de secreto que você chora e fala, pai, quando? Pai, olha eu tô aqui, sabe? Aqueles momentos que só você e Deus, que você fala, quando que vai acontecer? Eu não tô vendo. Você não vai ver, vai acontecer. Porque os planos de Deus são perfeitos para a tua vida. Na palavra de Deus fala que aquilo que Ele tem para as nossas vidas, ouvido nenhum ouviu, nem olhos nenhum viram. Sabe, Deus, ele tem sonhos e planos perfeitos para a tua vida. Só que eu convido você hoje a entregar todo o seu anseio, a entregar todo o seu medo, entrega tudo diante de Deus, porque Deus, ele é perfeito e tem um tempo perfeito para aquilo. E as suas lágrimas não são em vão. Deus está vendo tudo, o Espírito Santo está recolhendo todas elas. Sabe? Apresenta cada vez que você tiver uma ansiedade no seu coração, apresente diante de Deus, apresente diante dele, não diante de pessoas que um dia vai ficar olhando e falar assim, nossa, essa pessoa tá doida, essa pessoa... Apresente diante de Deus, ore, sabe, converse com seu líder, mas ore também, porque tantas vezes a gente coloca as nossas frustrações em redes sociais, só que a gente não coloca ela diante de Deus, e Deus é a pessoa certa para aquilo. Deus, ele conhece o amanhã, Deus, ele te conhece melhor que você. Tá, eu quero deixar isso com você hoje. Coloca as suas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Amém?